Seguinte, turma, a ideia aqui é a gente trabalhar com derivada, mas eu não vou abordar as propriedades. Já tem um monte de gente fazendo isso. A ideia aqui é ser um pouquinho mais prático nesse cálculo, né? Do porquê, para que serve. As definições vocês busquem em outros lugares que vocês com certeza vão achar um monte dessas definições. Bem, é o seguinte, eu vou começar com uma função de segundo grau. Então eu tenho aqui uma função x² bem simples, né? E vamos calcular essa derivada. Utilizando as regras de derivação, a gente sabe que a derivada dessa função vai ser 2x, ok? E ela determina o que? Ela determina uma reta secante que está cortando essa minha função de segundo grau em dois pontos. Aí os dois pontos, pontos 2, 4 e o 0, 0 aqui embaixo, né? Passos para determinar a reta tangente, utilizando a derivada. Bem, já calculei a derivada. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou escolher um ponto aleatório, tá? Eu escolhi o ponto 1, 1 e vou aproximar esse ponto de tal forma que ele vai chegar até o ponto 1, 1. Na verdade o que eu vou fazer, eu vou calcular a reta tangente no ponto 1, 1, utilizando exatamente a derivada. Então tá aqui. Qual é o limite dessa função x² se eu fizer a tendência desse ponto 2, 4 chegar a ser o 1, ou seja, se o limite for 1, o que acontece? A resposta então no caso é 1, porque 1² 1. Sendo assim, o coeficiente angular da reta que eu vou calcular para ser tangente ao ponto 1, 1, utilizando a derivada, vai ficar assim, ó. Eu substituo o 1, certo? Que é o ponto que eu quero em x, substituo na função derivada e obtenho então o 2, que é o seu par ordenado. Agora eu vou utilizar então o par 1, 1 pela equação da reta y menos y0 igual a x menos x0, substituo o 1, que é o ponto x da minha aproximação, e o ponto 1, que é o valor ou seja, do meu y. E calculando então a equação da reta tangente, eu chego em y igual a 2x menos 1. Como vocês podem ver, ela está tangenciando no ponto 1, 1. Ok? Então, o que vem a ser a derivada? A derivada vem a ser nada mais nada menos do que o coeficiente angular, né? O cálculo do coeficiente angular da reta. Eu espero ter podido ajudar de uma forma um pouco mais didática, mas se houver alguma dúvida, por favor, aí entre em contato. Falou? Um abração para todo mundo.